Eu me chamo Ana Cecília, eu tenho 34 anos, eu sou de Curitiba, eu sou a caçula de uma família de 4 filhos. Sempre morei em Curitiba a minha vida inteira. Meus irmãos têm 10, 8, 5 anos a mais do que eu e depois eu cheguei. Nasci numa família católica, uma família cristã, me formei lá em medicina e fiz residência também lá em Curitiba e atualmente hoje eu vivo em São Paulo. Quando eu era pequena eu frequentava um clube que tinha atividades para crianças e não era tão fiel, porque tinha um programa da Xuxa que eu gostava, tinha outras coisas que eu gostava mais do que o clube. Jogava tênis. Com os meus 13, 14 anos, eu comecei de verdade a frequentar mais. Tinham amigas legais, e aquilo me ajudou a crescer, me aproximar mais de Deus. Eu queria muito ser monitora, cuidar das meninas mais novas. Então, sempre o cuidado sempre foi algo que estava presente assim na minha vida. Quando eu tinha 15 anos, falei, não, então agora eu já acabei aqui minha fase do clube, agora eu vou ser de fato monitora e comecei a frequentar o centro também para ter mais formação, para poder passar para as mais novas e também para fazer aulas de doutrina para fazer a crisma. Foi nessa época que eu comecei a frequentar um centro do Opus Dei. Eu já conhecia porque meu pai é do Opus Dei, meu irmão também, então eu já tinha um contato assim com a espiritualidade da obra, eu vivia com muita naturalidade, assim, né? Essa relação de amizade com Deus no meio do mundo. Sempre tive vontade de mudar o mundo. Eu acho que quando eu cheguei na adolescência, especialmente, isso ficou mais forte, assim, de alguma forma, tornar o mundo um pouco melhor. Como meu pai, acho que é médico, a medicina sempre esteve presente muito na minha vida. Conforme eu fui crescendo, estudando, eu via todo o poder da educação, né? Então, por isso eu ficava muito na dúvida se o meu caminho era pedagogia, medicina, o que eu tinha como visão de mundo, assim, é o que eu queria transformá-lo de alguma maneira, né? E até quando eu comecei o curso da medicina mesmo, falei, nossa, eu não sei se é isso, eu vou experimentar. E de fato, eu fui começando e me apaixonei, né, por essa área, assim, de cuidar das pessoas. Para mim era muito natural conviver com pessoas que viviam entregues a Deus no meio do mundo. Convivia com muitas meninas da minha faixa etária que também tinham esse ideal de fazer a diferença, de ser muito coerente com a própria fé. Isso me atraía, poder conviver com pessoas que partilhavam da mesma fé e que tinham um desejo também de dar isso a conhecer as outras pessoas, é algo que me entusiasmava. Então acho que o que eu encontrei no centro foi pessoas que com a sua própria vida, com o seu trabalho, com a sua profissão, com a sua dedicação também para dar as atividades de formação, né, estavam ali transformando o mundo. Então eu encontrei pessoas que estavam fazendo isso com a sua própria vida, né? Foi um processo de identificação. Da mesma forma que eu via o meu pai, eu as via, ou seja, esse mesmo chamado, assim, de ter uma vida de relação com Deus no meio do mundo e por diferentes caminhos. Eu acho que me abriu uma perspectiva. E essa minha transformação, que eu experimentei na minha própria vida, me despertou, que eu também quero promover isso na vida das outras pessoas. Descobri que a nossa vida pode ser muito mais rica, muito mais profunda. E eu acho que nesse processo eu fui me identificando com esse gosto, assim, né, de ajudar as pessoas e de aproximá-las de Deus. E se elas não acreditam em Deus, aproximá-las do bem, né? E comecei medicina. E daí despertou um mundo novo, assim. Ao mesmo tempo puxando tudo que eu tinha aprendido em relação à minha amizade com Deus. E isso agora, de fato, para tratar as pessoas, para cuidar das pessoas, para ajudar a diagnosticar as suas doenças. Sei, na minha época, estava começando na medicina toda essa questão de humanização. Aqui a gente está lidando, né, com o paciente, com o ser humano e tal. E na obra, através das atividades de formação que eu recebia, eu tinha essa visão do ser humano, da pessoa como um todo. Então eu via como as coisas se conectavam. Então todo esse exercício, assim, de viver a profissão com essa seriedade, conseguir enxergar naquela pessoa outro Cristo, isso transforma a vida. Comecei a pensar em vocação quando eu tinha 17 anos, foi todo um processo de discernimento para eu entender ali de fato o que Deus pedia para mim. Como eu disse, eu sempre pensei em casar e ter filho, né? Nunca, né, quero viver o celibato, quero viver, não. Para mim sempre queria casar e ter filho, tinha o nome dos meus filhos. Então, acho que até eu entender o que Deus queria de mim e o que eu queria também, foi um processo que levou 2 anos. E acho que eu ia buscando muito a oração, a união com Deus, e ao mesmo tempo tentando entender tudo que eu trazia dentro de mim, né? Um desejo de algo grande, um desejo de viver uma vida, uma vida autêntica, uma vida rica, ao mesmo tempo esse desejo justo, né, de transformar o mundo. Eu fui vendo que esse transformar o mundo se manifestava em coisas concretas. E o que eu fui tentando entender, porque justo o desejo de maternidade era muito forte dentro de mim, esse desejo de fato de gerar a vida e formar os filhos. Então eu não conseguia encaixar essa peça, porque me parecia que Deus me pedia tudo. Só que eu tinha dentro esse desejo muito grande da maternidade. E aí eu não conseguia entender. Mas se você colocou esse desejo no meu coração, eu falava pra Deus, né? Como você vai dar vazão a ele se o meu caminho, pelo que eu consigo perceber das coisas que
que me tocam, das coisas que me movem, eu vejo que você me chama para uma entrega total. Então, de alguma forma, eu não sei muito como, Deus falou, olha, a primeira coisa, eu acho, foi que esse desejo de formar uma família e constituir filhos, que eu ia ajudar muitas outras pessoas a fazerem isso. Que esse sonho que eu tinha, eu, através da minha vida e da minha entrega, eu ia ajudar que muitas outras pessoas também tivessem e conseguissem, né, de fato, ter esse sonho que eu sonhava pra mim, né, no fundo, esse desejo de uma família e tal. Então, que se eu me entregasse a Deus, o sonho que era só meu podia se multiplicar muito mais. É uma aventura, não tinha certeza. Quando eu entrei pra obra, não tinha certeza. Tinha muitas luzes nesse sentido, né, que me conduziam a essa entrega total. Eu falei, gente, aqui eu preciso dar um salto no escuro. É o momento de dizer sim, que depois a luz se acende mais e a gente vai vendo com mais claridade. Cada vez que eu ia dando os passos, eu ia dizendo um sim mais livre e também um sim mais feliz. Eu acho justamente por entender melhor e ver que, de fato, esse era um caminho pra mim. O maior impacto da obra na minha vida, eu acho que, de fato, esse fundamento que é a filiação divina, essa importância de saber-se amada por Deus. Eu acho que quando a gente descobre que a gente é amada por Deus, com loucura, tudo se resolve.